gente, nessa aula nós vamos conversar novamente sobre a aposentadoria especial. Por quê? Porque no dia 16 de outubro de 2013 saiu um decreto que alterou a redação dos dispositivos do regulamento da Previdência Social, tá? Não é que tenham mudado as regras de concessão da aposentadoria especial, mas o regulamento passou a ter disposições mais esclarecedoras sobre a concessão desse benefício. Então, vamos lá. Então, a aposentadoria especial está prevista no artigo 64 do regulamento da Previdência Social, onde nós temos que, uma vez cumprida a carência exigida, será devida, ao segurado empregado, avulso e contribuinte individual somente quando cooperado, filiado à cooperativa de trabalho ou de produção, que tenha trabalhado durante 15, 20 ou 25 anos, conforme o caso, sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou integridade física. O parágrafo 1º, desse artigo teve a sua redação alterada, tá? A redação anterior dizia o seguinte: a concessão da aposentadoria especial dependerá de comprovação pelo segurado perante o INSS de tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, exercido em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física durante o período mínimo de 15, 20 ou 25 anos. Como é que ficou a redação? Mudou alguma coisa da aposentadoria especial? Não, vocês só vão ver que fica mais claro o texto. A concessão da aposentadoria especial prevista nesse artigo dependerá da comprovação durante o período mínimo fixado no caput, 15, 20 ou 25 anos, do tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, e a concessão também depende da exposição do segurado aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física. Então, é a mesma coisa, tá? Pelo que a gente já tem conversado aqui, vocês veem que não mudou. Quem se aposenta especial é quem tem a exposição comprovada a agente nocivo físico, químico, biológico, associação de agentes durante os 15, 20 ou 25 anos. E que essa exposição tem que ser habitual, tá? Tem que ser permanente, não ocasional nem intermitente, tá? Aqui, o parágrafo 2º, que tratava da questão, de que o segurado deveria comprovar a exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes pelo período equivalente, passou a figurar aqui. Trouxeram o parágrafo 2º para dentro do parágrafo 1º, que ele virou o inciso 2, tá? No caso do parágrafo 2º, ele passa a ter novidade. Isso já estava na instrução normativa 45, tá? E passa a figurar agora no regulamento. O que é condição especial que prejudica a saúde e a integridade física? É aquela em que a exposição do agente nocivo ou associação de agentes presentes no ambiente de trabalho esteja acima dos limites de tolerância estabelecidos, e esses limites, ultrapassados, eles podem ter uma avaliação segundo critérios quantitativos, tá? Ou se caracterize segundo critérios de avaliação qualitativa. A nocividade verificada no ambiente do trabalho, ela pode ser, vista sob o prisma quantitativo, ultrapassou o limite de tolerância, ou qualitativo, a simples presença do agente nocivo no ambiente de trabalho já determina a conclusão de que ali existe nocividade. Muito bem. O artigo 65 também teve sua redação alterada, tá? Vamos ver o que era a redação anterior. Considera-se trabalho permanente, para efeito dessa subseção, aquele que é exercido de forma não ocasional nem intermitente, no qual a exposição do empregado, do avulso ou do cooperado ao agente nocivo seja indissociável da produção do bem ou da prestação de serviço. Aqui, gente, a redação praticamente não mudou, tá? Considera-se tempo de trabalho permanente aquele que é exercido de forma não ocasional nem intermitente,
no qual a exposição do empregado, avulso ou cooperado ao agente nocivo seja indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço. Eles só tiraram para efeito desta subseção, tá? Ok? Então, no sentido de que, onde se tratar de aposentadoria especial, não apenas nessa subseção, você vai ter a aplicação dessa lógica, tá? A exposição tem que ser permanente, não ocasional nem intermitente, ou seja, o trabalho ele é exercido de forma indissociável à exposição, tá? Então, a pessoa produz bens, a pessoa presta serviços e nessa atividade, tá, está lá presente o agente nocivo, tá? Diz que o trabalho é exercido, né, de forma não ocasional nem intermitente, a exposição é indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço. O parágrafo único também teve a sua redação alterada, tá? Eles simplesmente colocaram a questão dos afastamentos que podem ser computados e a data do afastamento, o segurado tinha que estar exposto aos fatores de risco de que trata o artigo 68. Então, vamos olhar a redação anterior. Aplica-se o disposto no caput a períodos de descanso. Então, também vou contar para compor o período de 15, 20 ou 25 anos para aposentadoria especial, os períodos de descanso, né, da legislação trabalhista, repouso remunerado, férias, tá? Afastamento decorrente de benefício de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, eu só conto para aposentadoria especial quando forem, né, acidentários. Bem como também conta-se os períodos de percepção de salário maternidade, desde que a data do afastamento o segurado estivesse exercendo a atividade considerada especial. Ora, você não considera mais, para fins de atividade, para fins de aposentadoria especial, a atividade por si só. O que se considera é a efetiva exposição aos agentes nocivos. Então, havia uma incorreção nessa redação. No passado, a aposentadoria especial era concedida para trabalhadores que exerciam atividade X, Y, Z. Hoje não. Hoje não é a atividade por si que determina a aposentadoria especial. É a efetiva exposição ao agente nocivo. Então, eles trocaram. Em vez de dizer que na data do afastamento ele tivesse que exercer atividade considerada especial, não tem mais atividade considerada especial, tá? Tem que ser assim, a data do afastamento, o segurado estivesse exposto aos fatores de risco que ensejam o direito à aposentadoria especial, tá? Bom, o artigo 66 também teve a sua redação alterada, tá? Vamos ver aqui a redação anterior e comparar com a atual redação. Para o segurado que houver sucessivamente exercido duas ou mais atividades sujeitas a condições especiais, prejudiciais à saúde ou à integridade física, sem completar em qualquer delas o prazo mínimo exigido para a aposentadoria especial, os respectivos períodos serão somados após conversão, conforme tabela abaixo, considerada atividade preponderante, tá? Então, o que ele diz? Primeira coisa, vamos ver sucessivamente aqui. Quando o segurado houver exercido duas ou mais atividades sujeitas a condições especiais, prejudiciais à saúde ou à integridade física, tiraram esse sucessivamente, exerceu uma atividade sujeita a condições especiais, exerceu atividade normal, exerceu outra atividade sob condições especiais, não tem problema. Então, o segurado que houver exercido duas ou mais atividades sujeitas a condições especiais, prejudiciais à saúde ou à integridade física, sem completar em qualquer dessas atividades o prazo mínimo exigido para a aposentadoria especial, os períodos respectivos vão ser somados após conversão, devendo-se considerar a atividade preponderante para efeito de enquadramento. Para efeito de enquadramento é para definir para que montante, para que número de anos de aposentadoria eu levo as conversões, tá? Então, aqui tiraram esse sucessivamente, tá? E aqui, na verdade, antes era conforme tabela abaixo, tá? Só que como eles colocaram o parágrafo 1º e 2º, eles tiraram aqui esse pedacinho, porque a tabela vem agora num parágrafo, tá?
Então, né, não tinha parágrafos, passou a ter, né, 2 parágrafos, se salvo engano. E aí diz que para fim do disposto no caput para fazer essa conversão, não se considera períodos em que a atividade exercida não estava sujeita a condições especiais. Então, vamos dizer o seguinte, que uma pessoa trabalhou 10 anos num contexto onde ia se aposentar com 20 anos. Aí trabalhou 5 anos num contexto onde a pessoa ia se aposentar com 35 anos. Aí depois trabalhou 5 anos num contexto onde ia se aposentar com 15 anos. Esse período aqui, era a aposentadoria comum. Então, se o caso aqui no final, tá, somando tudo isso, né, é de uma aposentadoria especial, tá? Eu não vou poder usar isso daqui, isso aqui eu não posso contar. Então, 10 anos especial, 5 anos especial, entre essas duas é possível a conversão, tá? Agora, se fosse diferentemente o seguinte, 10 anos, sei lá, 5 anos, especial 10 anos, se aposentar com 20 anos, 15 anos, e aí a pessoa trabalha mais 10 anos num contexto de 35 anos. Ela vai se aposentar, é a aposentadoria comum. Aí eu posso converter para trazer para cá, eu posso converter para trazer para cá. Lembrar que tempo de atividade comum não converte para tempo especial, tá? Bom, a conversão é feita segundo a tabela abaixo. Você pode continuar fazendo aquela regra de 3 que a gente aprendeu a fazer quando tratamos lá, né, na parte de benefícios de aposentadoria especial. Tá? Então, aqui a tabela não mudou também. Se você comparar a tabela anterior com a atual, não houve mudança aqui, tá? As conversões obedecem às mesmas regras e basta você fazer uma regra de 3. O artigo 67 do regulamento, a redação anterior era assim: a aposentadoria especial consiste numa renda calculada na forma do inciso 5 do caput do artigo 39. Não mudou nada do cálculo, apenas tornou mais claro. Diz assim: a renda mensal da aposentadoria especial é 100% do salário de benefício, observado quanto à data do início do benefício disposto na legislação previdenciária. Tá? Então, e aí vai ter, inclusive, definição de quando inicia o benefício. Então, aqui, em vez de ter uma remissão, teve clareza no texto, dizendo que a aposentadoria especial é 100% do salário de benefício. Sempre foi assim, apenas agora está no texto do artigo 67. O artigo 68 não foi alterado, continua a mesma redação anterior, de que a relação dos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física para a concessão de aposentadoria, esses agentes nocivos estão lá relacionados no anexo 4 do regulamento. Dúvidas, o parágrafo 1º também não mudou. Dúvidas sobre o enquadramento dos agentes para efeito, né, de aposentadoria especial serão resolvidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego e pelo Ministério da Previdência. Bom, o artigo 68, caput e parágrafo 1º não mudaram, tá? Mas já o parágrafo 2º teve a redação alterada, tá? O parágrafo 2º eu vou apresentar essas alterações de 2 maneiras. Primeiro, assim, com o texto, né? Depois eu vou colocar numa tabela, vocês vão ver. Então, assim, qual era a redação do parágrafo 2º? Era que a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita mediante formulário denominado perfil profissiográfico previdenciário, né? Na forma estabelecida pelo INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho, o laudo emitido por médico ou engenheiro de segurança do trabalho. Isso aí não sumiu, tá, do regulamento. Essa disposição do parágrafo 2º foi parar no parágrafo 3º do artigo 68. O parágrafo 2º, ele traz, né, novidades, tá? Ele diz o seguinte: novidade não é que se inventa a regra, apenas se explica como que se faz a avaliação qualitativa de riscos e agentes nocivos. Tá? Então, a avaliação qualitativa de riscos e agentes nocivos, como é que se comprova, na verdade, né?
vai ser nas seguintes condições: com a descrição das circunstâncias de exposição ocupacional a determinado agente nocivo ou associação de agentes nocivos presentes no ambiente de trabalho durante toda a jornada, de todas as fontes e possibilidades de liberação dos agentes nocivos e dos meios de contato ou exposição dos trabalhadores, as vias de absorção, a intensidade da exposição, a frequência e a duração do contrato. Então, quando se faz a avaliação qualitativa, eu não estou só medindo, não é como ruído que eu quantifico, temperatura normal que eu quantifico. Aqui é quando o agente exige uma avaliação qualitativa para determinar se ele é ou não nocivo. Então, ali é o seguinte: a presença do agente já vai determinar a nocividade, mas é preciso que fique claro quem é que está exposto a esse agente e como é que se processa essa exposição. Então, né, a avaliação qualitativa de riscos e agentes nocivos vai ser feita mediante a descrição das circunstâncias em que ocorre a exposição ocupacional, tá? A esse agente que foi comprovadamente verificado que ele está lá no ambiente de trabalho durante toda a jornada, descrição de todas as fontes e possibilidades de liberação desse agente nocivo e também descrição dos meios de contato ou exposição dos trabalhadores, via de absorção, intensidade de exposição, frequência e duração do contato. Muito bem. O parágrafo 3º, tá, era exatamente a redação anterior do parágrafo 2º. Já o antigo parágrafo 3º do regulamento passou a figurar no parágrafo 5º. A gente vai examinar quando chegar lá. Então, o parágrafo 3º trata, né, do formulário, tá? E é interessante porque na redação anterior dizia assim: feita mediante formulário denominado perfil profissiográfico previdenciário. E aqui, simplesmente, a nova redação diz: a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita mediante formulário emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais. Então, aqui não diz mais formulário denominado perfil profissiográfico previdenciário. É um formulário emitido com base em laudo técnico de condições ambientais. Então, vamos aqui. O parágrafo 4º, tá? Ele também teve a sua redação alterada, certo? E aqui é novo, aqui, atenção, temos uma novidade. E o antigo parágrafo 4º passou a ser o parágrafo 6º. Então, o parágrafo 4º diz que a presença no ambiente de trabalho, com possibilidade de exposição a ser apurada na forma dos parágrafos 2º e 3º, de agentes nocivos reconhecidamente cancerígenos em humano, né, listados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, será suficiente para a comprovação da efetiva exposição do trabalhador. Tá? Então, isso é novidade. Tá? Novidade no sentido de que se reconhece a nocividade desses agentes cancerígenos desde que haja a detecção do agente, a descrição de como é a forma da exposição, os meios de absorção, ele está presente durante toda a jornada de trabalho, ok? Vamos lá. O parágrafo 5º foi alterado, tá? E o antigo parágrafo 5º passou a ser o parágrafo 7º, uma renumeração de parágrafos. Então, no laudo técnico, tá, que é referido no parágrafo 3º, devem constar informações sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva ou individual e de sua eficácia. E o laudo deve ser elaborado com obediência às normas editadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego e procedimentos estabelecidos pelo INSS, tá? Então, houve uma mudança nessa redação. Quando a gente estiver comparando os dois, a gente vai ver, tá? Como é que ficou, né, depois da alteração. Essa aqui é a redação atual, a antiga era um pouquinho diferente. Parágrafo 6º foi alterado, o antigo parágrafo 6º virou parágrafo 8º. Então, o artigo 68 diz o seguinte: a empresa que não mantenha laudo técnico atualizado com referência aos agentes nocivos existentes no ambiente de trabalho de seus trabalhadores ou que emitir documento de comprovação de efetiva exposição em desacordo com o respectivo laudo estará sujeita às penalidades previstas na legislação, tá? Isso já existiu, uma pequena modificação nesse artigo também. O parágrafo 7º, ele, tá, foi renumerado também.
tá? Na verdade, ele era o parágrafo 5º e virou parágrafo 7º. O INSS estabelece procedimentos para fins de concessão de aposentadoria especial, podendo, se necessário, confirmar as informações contidas no laudo e no formulário emitido com base no laudo. Atenção, porque houve uma pequena redação aqui, uma mudança na redação também que nós vamos ver à frente. O parágrafo 8º, o antigo parágrafo 8º passou a ser parágrafo 9 e o parágrafo 8º é que fala do perfil profissiográfico. A empresa deve elaborar e manter atualizado perfil profissiográfico do trabalhador, contemplando as atividades desenvolvidas durante o período laboral, documento que a ele deverá ser fornecido por cópia autêntica no prazo de 30 dias da rescisão do seu contrato de trabalho, sob pena de sujeição às sanções previstas na legislação aplicável. Então, aqui, a forma como é apresentado o perfil profissiográfico, embora dentro do artigo que trate de aposentadoria especial, ele passa a ter uma redação que nos faz concluir que a empresa tem que elaborar perfil profissiográfico e manter esse perfil atualizado, tá, do trabalhador, ponto, sem que necessariamente seja apenas do trabalhador exposto a agente nocivo, tá? Então, aqui começa a se materializar aquela situação do perfil profissiográfico ser abrangente para todo o trabalhador, tá? Nós vamos comparar a redação depois, tá? Nessa situação de redação nova, tá? Considera-se perfil profissiográfico o documento com histórico laboral do trabalhador. Então, o perfil profissiográfico é um histórico laboral do trabalhador, segundo o modelo instituído pelo INSS, que, entre outras informações, deve conter o resultado das avaliações ambientais, o nome dos responsáveis pela monitoração biológica e das avaliações ambientais, resultados de monitoração biológica e dados administrativos correspondentes. Então, você vê que ele está desvinculando o perfil da situação exclusiva de direito à aposentadoria especial, tá? O trabalhador, o seu preposto, terá acesso às informações prestadas pela empresa sobre o seu perfil profissiográfico, podendo, inclusive, solicitar a retificação de informações quando em desacordo com a realidade do ambiente de trabalho, conforme orientação estabelecida em ato do Ministro de Estado da Previdência Social. Isso aqui também é novidade, tá? Parágrafo 11. A cooperativa de trabalho é a empresa contratada para prestar serviços, mediante cessão ou empreitada de mão de obra, vão atender o disposto no parágrafo 3º, 4º e 5º, quanto à questão do perfil, né, do formulário, da avaliação qualitativa, tá, do laudo técnico, né, com base nos laudos de condições ambientais de trabalho. Então, a emissão do formulário, tá, e a avaliação qualitativa vão depender de laudo técnico emitido pela empresa contratante quando o serviço for prestado em estabelecimento da contratante, tá? Então, assim, a cooperativa de trabalho, quando tem um cooperado exposto a agente nocivo, ela tem que emitir o formulário de comprovação, tem que emitir o PPP. Ela faz isso com base em que documento? Se o cooperado dela está trabalhando, prestando serviço para uma empresa contratante, o local de trabalho dele é na empresa contratante. A cooperativa emite o formulário, emite o PPP, com base no laudo lá da empresa. Uma empresa de limpeza e conservação cede trabalhadores para trabalharem numa empresa contratante e lá, nesse local de trabalho, os empregados da prestadora de serviço estão expostos a agentes nocivos. A prestadora, que é a empregadora, emite o PPP, emite o formulário de exposição, tá? E de demonstrar a comprovada exposição aí ao agente nocivo, com base no laudo técnico da empresa contratante, da empresa tomadora de serviços. Nas avaliações ambientais devem ser considerados, além do disposto no anexo 4, quanto aos agentes nocivos, a metodologia e os procedimentos de avaliação estabelecidos pela Fundacentro, Fundação Jorge Duprá Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho.
Na hipótese da Fundacentro não ter metodologia e procedimentos de avaliação, cabe ao Ministério do Trabalho e Emprego definir outras instituições que estabeleçam, tá, esses procedimentos de avaliação de nocividade no ambiente de trabalho, tá? Bom, vamos fazer o comparativo entre a redação atual e a redação anterior no que diz respeito aos parágrafos desse artigo. No caso, tá, do parágrafo 1º, a redação não foi alterada, continua a mesma. Dúvidas sobre enquadramento, né, relativamente a agentes nocivos, vão ser resolvidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego e pelo Ministério da Previdência Social. O parágrafo 2º anterior, tá, ele passou a ser outro parágrafo e o atual parágrafo 2º é o que trata da avaliação qualitativa de riscos e agentes nocivos, contendo a descrição das circunstâncias de exposição ocupacional, das fontes e possibilidade de liberação do agente, dos meios de contato ou exposição dos trabalhadores, vias de absorção, intensidade da exposição, frequência e duração do contato. Bom, o parágrafo 2º anterior, tá? Ele passou a ser o 3º. Então, veja qual foi a mudança aqui. Tá? Antes você tinha que a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita mediante formulário denominado perfil profissiográfico previdenciário. Você vê que aqui tirou, ó. Aqui tirou a remissão a perfil profissiográfico. Então, a comprovação da efetiva exposição hoje será feita mediante formulário emitido pela empresa ou seu preposto com base em laudo técnico de condições ambientais. Então, aqui ele descola o formulário do perfil profissiográfico e já encaminha toda aquela questão do perfil profissiográfico ser exigido, né, para o trabalhador, ponto, independente da exposição a agente nocivo, tá? E esse formulário pode ser emitido pela empresa ou por um preposto com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho. E o laudo continua sendo emitido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho. O parágrafo 4º, tá, na atual redação, traz novidade, dizendo que quando existe, né, a possibilidade, né, a ser apurada, conforme os parágrafos anteriores, de agentes nocivos reconhecidamente cancerígenos em humanos, vai ser, né, a presença no ambiente de trabalho com possibilidade de exposição a ser apurada na forma descrita anteriormente, de agentes nocivos reconhecidamente cancerígenos em humanos, vai ser suficiente para comprovar a efetiva exposição do trabalhador, tá? O parágrafo 3º da redação anterior virou o parágrafo 5º, tá? E olha como era a redação anterior. Dizia que do laudo técnico, né, de condições ambientais do trabalho, deve constar informação sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva, tá aqui, tá? De tecnologia de proteção individual, tá aqui, tecnologia de proteção coletiva ou individual, de medidas de caráter administrativo ou de organização do trabalho, isso saiu aqui do laudo, tá? A especificação dessas medidas, ou de tecnologia de proteção individual que elimine, minimize ou controle a exposição a agentes nocivos aos limites de tolerância, respeitado o estabelecido na legislação trabalhista. A redação ficou mais enxuta, tá? O laudo deve conter informações sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva ou individual e de sua eficácia e deverá ser elaborado de acordo com normas editadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego e procedimentos estabelecidos pelo INSS. Parágrafo 4º. O parágrafo 4º, tá? Ele teve uma pequena mudança. Em vez de referenciar a multa prevista no artigo 283, diz, né, que se vai aplicar uma penalidade prevista na legislação. Quando? Quando a empresa não tiver o laudo técnico atualizado, com referência aos agentes nocivos existentes no ambiente de trabalho dos seus trabalhadores, ou quando a empresa emitir documento de comprovação de efetiva exposição em desacordo com o respectivo laudo, ela fica sujeita às penalidades previstas na legislação, tá? Parágrafo 5º.
A redação anterior dizia o seguinte: o INSS define procedimentos para fins de concessão do benefício de aposentadoria especial, podendo, se necessário, inspecionar o local de trabalho do segurado para confirmar as informações contidas nos referidos documentos. Olha a redação atual. Continue o INSS estabelecendo procedimentos para fins de concessão da aposentadoria especial, podendo, se necessário, confirmar as informações contidas nos documentos mencionados. Essa confirmação até pode levar a uma inspeção, tá? Mas não tem mais como único método a inspeção do local de trabalho. Parágrafo 6º que virou parágrafo 8º, tá? Redação anterior. A empresa deve elaborar e manter atualizado o perfil profissiográfico previdenciário, abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador e fornecer a este, quando da rescisão do contrato de trabalho ou do desligamento do cooperado, cópia autêntica desse documento. Qual é a redação atual? A empresa elabora e mantém atualizado o perfil profissiográfico, contemplando as atividades desenvolvidas durante o período laboral, documento que a ele será fornecido por cópia autêntica e colocou um prazo, no prazo de 30 dias da rescisão do seu contrato de trabalho, sob pena de sujeição às sanções previstas na legislação aplicável. Parágrafo 7º, tá? O laudo deve ser elaborado com observância das normas editadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego. A gente tem, na verdade, um parágrafo 7º hoje com outra redação, tá? Parágrafo 8º virou parágrafo 9º, tá? Dizendo o seguinte: considera-se perfil profissiográfico previdenciário documento histórico laboral do trabalhador, segundo o modelo instituído pelo INSS, que, entre outras informações, deve conter registros ambientais, resultados de monitoração biológica e dados administrativos. Aí aqui, redação atual. Entre outras informações, deve conter, né, resultado de avaliações ambientais, nome dos responsáveis pela monitoração biológica e avaliações ambientais e os resultados de monitoração biológica e dados administrativos correspondentes. Então, mais exigência aqui no perfil profissiográfico. O parágrafo 9º, tá? Tratava de cooperativa de trabalho somente, dizendo que a cooperativa atende à questão da emissão do formulário que comprova a exposição com base no laudo técnico de condições ambientais de trabalho emitido pela empresa contratante, tá? Isso não muda, tá? Apenas o parágrafo 11 englobou a disposição do 9 e do 10, tá? Ficou um parágrafo único aqui, o 11, mais enxuto: cooperativa de trabalho e empresa contratada para prestar serviço mediante cessão empreitada de mão de obra vão emitir formulários de efetiva exposição com base nos laudos técnicos de condições ambientais de trabalho emitidos pela empresa contratante quando o serviço for prestado em estabelecimento da contratante. Tá? Essa questão aqui de só fiz uma bagunça aqui. O que foi tirado aqui, vocês veem que foi aquela conversa mais longa, tá? Pela empresa contratante que, por seu intermédio, né, tome serviço de cooperados para prestação de serviço, aqui foi retirado. Ele só fala em empresa contratante, ponto final, tá? Parágrafo 10, né, virou o 11, a gente já viu. O parágrafo 10 da redação atual é aquele que diz que o trabalhador, ele pode, né, ter acesso aqui às informações prestadas pela empresa sobre seu perfil e pode, inclusive, solicitar retificação das informações quando elas estiverem em desacordo com a realidade do ambiente de trabalho. O parágrafo 11 antigo virou parágrafo 12, só que mais enxuto. Tá? O artigo 69 teve redação alterada para definir a data de início. A data de início da aposentadoria especial será fixada conforme aqui, né?
Aí ele explica como é que é a data do início. Para o empregado, a aposentadoria especial é devida, né? O pagamento é devido a partir da data do desligamento do emprego, quando requerida até 90 dias após o desligamento. Quando não houver desligamento, ele tem que requerer e será devida a partir do requerimento. Os demais segurados que não tenham emprego para se desligar é a partir da data do requerimento. Então, se houve desligamento e requereu até 90 dias, é da data do desligamento. A partir da data do requerimento, se ele requereu o benefício, né, após 90 dias do desligamento. Então, é a mesma coisa, não mudou, apenas tornou mais explicado. Só que aqui vem uma coisa interessante. No artigo 69, parágrafo único, existia o seguinte: aplicava-se à aposentadoria especial, ao aposentado especial, o que está no artigo 48 da aposentadoria por invalidez. O aposentado especial retornou à atividade que sujeita, né, o indivíduo a agente nocivo, ou nela permanecer na mesma ou em outra empresa, qualquer que seja a forma de prestação de serviço ou categoria de segurado, ele voltou, depois de aposentado especial, exercer atividade especial, cessa a aposentadoria especial a partir da data do retorno à atividade. Isso aqui é uma grande novidade, porque olha só, o segurado que retornar ao exercício de atividade ou operação que o sujeite a risco, tá, agente nocivo, ou nela permanecer na mesma ou em outra empresa, qualquer que seja a forma de prestação de serviço ou categoria de segurado, ele aposentou especial e voltou a trabalhar sob condições especiais. Ele vai ser imediatamente notificado da cessação do pagamento de sua aposentadoria especial, no prazo de 60 dias contado da data da emissão da notificação, salvo comprovação nesse prazo de que o exercício dessa atividade ou operação foi encerrado. Então, a pessoa voltou a trabalhar, né, em atividades sob condições especiais, o INSS descobre, notifica o indivíduo que vai, né, cessar o pagamento de sua aposentadoria e dá a ele um prazo de 60 dias. Se nesses 60 dias ele parar de trabalhar nessa atividade sob condições especiais, aí ele não para de receber a aposentadoria. Se ele continua, tá, a trabalhar sob, né, condições especiais, ele vai ter a cessação da sua aposentadoria. O artigo 70 não mudou, fala da conversão de tempo de atividade sob condições especiais em tempo de serviço comum, usa a tabela ou faz uma regrinha de 3. O artigo 70 também não mudou, tá? E aqui nós encerramos essa aula sobre as novidades com alterações do regulamento no que diz respeito à aposentadoria especial. Até a próxima aula.